ouvi o trovão. Eu afirmo, não há dois Espíritos Santos. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão a Cristo tem te dirigido aqui. Agora um fundo clama a outro. Deve haver um eco que responda a este clamor. Deixa o diabo perseguir um crente e ele estará tratando com Jesus Cristo. Essa é a realidade. Você receberá o que espera. Eu espero ver o Espírito Santo vir e manifestar-se em poder. Eu creio nas promessas. Deus abençoe. Gálatas capítulo 4, verso 28 e 29. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também agora. Pode sentar. Tem alguns parágrafos do irmão Brana, a mensagem sobre perguntas e respostas sobre Hebreus, primeira parte. Então vamos falar sobre Lúcifer com ciúmes de Miguel. Nós temos que sempre trabalhar entre famílias e ter reconhecimento da nossa natureza. Nós, como várias famílias naturais, nós temos muitas naturezas. Não somos iguais nisto. As naturezas são diferentes, pois cada um de nós somos filho de um pai natural. Quando passamos ao espiritual, nós nascemos de Cristo, então todos nós temos somente um pai. Aí todos nós, obrigatoriamente, temos que manifestar uma só natureza. Não pode manifestar mais do que uma natureza, porque esta é a natureza do nosso Pai Celestial. Isto é porque nascemos naquele lar, nascemos naquela família. Irmão Brana trata aqui perguntas e respostas sobre Hebreus, primeira parte, parágrafo 177 em diante. Ele diz: correto, quanto tempo mais temos nós? Podemos ter mais 15 minutos para responder mais duas perguntas rapidamente? Podemos nós? Correto, nos apressaremos. Eu tenho duas aqui abaixo e eu quero apanhá-las rapidamente, uni-las bem com isto, se eu puder. Então eu poderei tomar o restante delas no domingo de manhã. Era Caim, filho da serpente? Perguntas. Era Caim, filho da serpente? Irmão Brando diz: esta é boa. Se era filho da serpente, porque Eva não concebeu, senão depois que Adão a conheceu? A próxima pergunta é parecida. Era aquilo uma árvore literal, de onde Eva comeu o fruto? Ela viu que ele era bom para comer? São duas perguntas. O 190, esta mensagem
Hebreus, primeira parte, perguntas e respostas sobre Hebreus. Agora, vamos tomar de volta a Caim. Poderia você me dizer de onde aquele espírito e aquela maldade veio? Que as pessoas pensam, e teimo ainda que Caim é filho de Adão. Agora, lá no princípio, a natureza era perfeita. Adão era filho de Deus. Então, Adão não podia manifestar outra natureza. De onde veio essa natureza do mal que manifestou em Caim? Então não podia ser de Adão, porque Adão é filho de Deus. Se Caim fosse filho de Adão, o qual era filho de Deus, que Adão era filho de Deus, de onde veio aquele mal? Isso daqui é bom nós ficarmos sempre examinando nossas vidas para ver que tipo de natureza nós temos quando nos persegue, quando levantam contra nós. Desde o princípio, aqueles que tinham a natureza de Deus, como Adão, Abel, Sete, em diante, assim vai vendo, aquelas naturezas combinavam. Mas quando você pega aquelas outras naturezas, de Caim, já não combinava com Abel, ao ponto dele matar o seu irmão. Então a primeira coisa, quando ele nasceu, ele odiou. Ele era um assassino, ele era um invejoso. A pessoa não tem capacidade para aquilo, mas ela inveja aquele posto, aquela altura, aquela capacidade que outra pessoa tem. Ao invés de falar bem daquela capacidade que a outra pessoa tem, vai invejar. E a inveja traz a morte. Faz do indivíduo um assassino, que não é só morte física que a pessoa é um assassino, é quando mata também espiritualmente. Quando a pessoa tenta matar o outro, matar a influência que uma pessoa tem sobre a outra, sobre o povo, sobre a igreja. Ele quer tirar a influência do pastor sobre os membros, que queira ou não tem uma influência, é um ministério, é um pai espiritual, um pastor. Mas se você vai encontrar dentro do grupo uma natureza como a de Caim, ele vai invejar. Ele ficou invejoso do seu irmão, por quê? O seu irmão não fez nada mal. Ele fez uma oferta e Abel fez a sua oferta. E a dele Deus rejeitou e a de Abel Deus aceitou. E é nisso que as pessoas têm os seus problemas, porque elas queriam que seus holocaustos, suas ofertas, suas maneiras de crer fossem aceitas. Você pode ver que o trinitariano, ele vai lutar até o fim com sua maneira de crer, que ele quer que as pessoas admitam que eles estão certos e estão errados. Os dualistas, eles vão continuar até o fim, lutando para que as pessoas creiam que eles estão certos e eles estão errados. Mas eles não vão parar de lutar. Eles vão até o fim porque eles creem que Deus aceita a sua oferta. Às vezes, eles acabam sendo mais cegos do que Caim. Porque Caim entendeu, fiz uma oferta, ofereci os frutos da terra e Deus não aceitou. Aí caiu-lhe o semblante, aí ele se agitou, ele ficou nervoso, aí ele levantou contra Deus. A hora que ele conversar comigo, ele vai ver
E foi uma hora que Deus perguntou: onde está teu irmão? Diz: porventura sou eu tutor do meu irmão? Ele é respondão, ele não responde à altura que lhe é perguntado, porque ele é já de natureza diferente, natureza bruta, rude, e não admite ser corrigido. Um filho sempre admite a correção do pai. São Paulo diz em Hebreus: se estáis sem correção, da qual todos são feitos participantes, então sois bastardos e não filhos. E todo filho é corrigido e aceita a correção. Não luta, não briga. Você não tem que discutir com ninguém. Se aprender com Jesus, como Jesus diz: aprendei de mim. Jesus apanhou, arrancaram o barba a mão cheia dele e ele ficou quieto. Suportaria nós, quando alguém faz coisas contra nós? Falou de Jesus sem ele merecer e ele ficou quieto. Ele não revidou. Poderíamos então ter a natureza do nosso Pai, quando falam de nós e não merecemos aquilo, e mentem a respeito de Cristo, como mentem a respeito de nós. Poderíamos ficar como Jesus, quieto, até o fim, vencer seu momento de sacrifício, expor sua natureza, apanhar, levar uma cana na cabeça e perguntaram: quem te bateu? Se tu és profeta, tapar o rosto dele. Se tu és profeta, então quem foi que te bateu? Tira o pano e faz a pergunta. Se tu és profeta, tu sabe quem foi que te bateu. E ele não abriu sua boca. Ele sabia, mas ele não abriu sua boca. Nós temos que aprender, como filhos nascidos nesta família de Deus e nesta família Brana. Eu sei que nem todos na família reconhecem o pai. Nem todos na família têm natureza do pai, mesmo no natural. E no espiritual, nós temos então 3 classes de crentes dentro da igreja, e que só um tem a natureza de Deus. É aquele que nasce de Deus. Ele suporta como Deus. Ele apanha como Deus. Ele não revida. Ele é como Deus, porque ele é filho de Deus. Por aí você tira um aprendizado: sou eu filho de Deus? Pelo que falam de mim? Não adianta nós queremos dizer para o Caim que nós não somos aquilo. O Caim vai nos pegar de todo jeito, porque esta é a natureza dele. Mas vieram tudo dentro de um lar. Era para ser uma família, mas de pai diferente. Pai de Caim é São João 3,12. Não como Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão Abel. Então ele não era de Deus. Abel era filho de Adão, Adão filho de Deus. Então você vai ter que ver que tipo de natureza você tem. Por favor, a gente luta com isso. Se você mente, de quem é essa natureza? Você já leu na Bíblia alguma coisa, Deus mentindo? Jesus mentindo? Então você não encontra. Por que eu e você vamos mentir? Seja em casa, seja para um amigo, seja para a família, seja para o marido, para a mulher, seja para o pastor para a igreja. Como vamos mentir se nós somos filhos de uma só família e temos um só pai?
Agora, se tivermos pais diferentes, como ali no Éden, Adão é pai de Abel, mas a serpente, que era quase um homem, porque ela falava, nenhuma serpente fala, mas aquela falava. Ela andava em pé, nenhuma serpente anda em pé, ela arrasta. De toda forma, se você vê a cabeça dela no ar, ela está arrastando com seu corpo. Mas aquela serpente do Éden, ela andava em pé. Porque na hora da maldição, Deus diz, rastejarás sobre o teu ventre. Então ela andava em pé. Porque se ela já rastejasse, não era uma maldição. Não é uma maldição você falar, Osmar, você vai andar agora em pé. Eu já ando em pé. Mas se for para me arrastar, aí é diferente. Certo? É uma maldição. Então você pensa nisto. Caim passou por isto. Faça de tudo para você expressar a natureza de Deus, a natureza do seu Pai. Seja em casa, seja no trabalho, seja no supermercado, onde for. Quando te der dinheiro a mais, quando o troco for maior, você volta lá e corrige. Isso não é meu. Você mostra, isso não é meu. Vai lá e corrige. Você é da família de Deus. Você é da família de Adão, da família de Deus. Certo? Então você precisa manifestar esta natureza. Enquanto estamos aqui na terra, Deus está dando tempo para nós vivermos aqui, para manifestar nossa natureza. A natureza que Caim manifestou foi do pai dele, Lúcifer. Então aqui diz o irmão Brana. A primeira coisa, quando ele nasceu, ele odiou. Ele era um assassino. Ele era invejoso. E agora, toma a natureza de seu pai, bem no comecinho, no princípio, Lúcifer, e ele estava no princípio. Ele ficou com ciúme de Miguel. Isso é, antes de você ver um Gênesis, que quer dizer origem, princípio, havia um princípio na desobediência, onde Satanás, o Lúcifer, pensou num reino maior do que o reino de Miguel. Miguel significa Cristo, Deus, e Lúcifer significa serpente, grande dragão, Satanás. E Lúcifer desejou ter um reino acima do de Miguel. É como se eu desejasse para ter um ministério acima de um outro pastor, ou ter o ministério do outro pastor. Isso é uma natureza de Lúcifer. Cada um tem que satisfazer com o que tem, com a vida que tem, e lutar para ter o que pode. Através da sua luta, você pode obter as coisas, mas nunca através do ciúme. A inveja chega a fazer com que um irmão compre um carro novo e o outro que tem inveja não gosta nem de chegar perto, porque ele tem inveja, ele queria que ele tivesse um carro daquele. E muitas vezes ele pode pontuar, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu faço isso, eu faço aquilo. Porque aí vem o arrazoamento que teve lá no tempo de Eva. Por que ele tem e eu não? Aí, nesse arrazoamento, é a inveja. Entra a inveja e você não quer nem ver o carro do irmão, não fala que é bonito. Se você não sabe que é bom, mas pelo menos você está vendo. É lindo, é bonito. Ou qualquer, eu estou falando de um carro, qualquer outra coisa que uma irmã possui, que leva para dentro de casa, que ganhou do marido. Então outros que visitam, que coisa bonita isso aqui, como é bonita a sua sala, o seu jogo de cozinha, como é bonito. Mas quando tem ciúmes, tem uma inveja
queria ter aquilo e não tem. Isso era o que Lúcifer estava junto com Miguel adorando a Deus. E nesta adoração, ele estava de olho na posição de Miguel. Muitas vezes as pessoas estão na igreja adorando a Deus como Lúcifer e Miguel. Mas o Lúcifer está de olho na posição do Miguel. O Miguel tem a posição da adoração correta. O Lúcifer é um fabricado, feito por Deus. Mas por dentro, ele tinha desejos diferentes. Teve inspirações diferentes. E Miguel andava adorando a Deus corretamente. Então isso a gente vê em casa, você pode ver lá no seu trabalho. Tem pessoas lá no seu trabalho que não gostam de obedecer o chefe, porque tem vontade de ser um chefe. Atrás daquilo, da falta de obediência, está o ciúme, está a inveja. Queria ter a posição que você tem. E como vocês que trabalham no meio de tanta gente natural, como vocês devem ter o Espírito de Deus para poder saber tratar com estas pessoas do mundo. Que o Espírito de Caim está não somente no mundo, está na igreja principalmente, está nos ministérios, que tudo nasce parecendo ser igual. Adora, aquele vai ali adora um altar de frutos. O outro fez um altar de sangue. Pôs a lenha, matou um cordeiro e colocou o cordeiro sangrento lá em cima. Aí Deus rejeitou a banana, a pera, a maçã, o albaricoque do Caim e aceitou o cordeiro imolado de Abel. Aí o Caim ficou agitado, nervoso, porque ele queria ter aquela posição de ser aceito. Quantos quiseram ter a posição de ser Jesus nos seus dias? Quantos queriam ter a posição de ser Pedro, que foi o pastor da igreja, escolhido por Jesus? Quantos queriam? Mas entre aqueles discípulos havia harmonia, que eles tinham nascido numa família e o Judas já havia saído, e eles então calados ouviram no dia de Pentecostes a mensagem pregada por uma só pessoa, por um só homem, que pregou no dia de Pentecostes. E para começar, o mais falho, o que deu problema na estrada. Ele teve seus problemas, mas Jesus tinha escolhido ele para pastor. Pastoreia minhas ovelhas e meus cordeiros. Quantos queriam ter aquela posição, mas não puderam? Então aí vem a inveja de querer obscurecer o ministério de Pedro, de Paulo, e assim por diante, até chegar nos dias de William Branham. Quantos queriam ter o ministério de William Branham? Você já pensou bem? Conversando com a congregação, sabendo o que passa, sabendo o que está no coração do povo, sabendo com quem aquele homem adulterou naquele dia, aquela mulher adulterou naquele dia, e não podia falar nada. E ele tinha essa natureza, porque Deus estava nele. Ele é o Filho de Deus, profeta, que Deus manifesta, dá sonhos, dá visões para ele. Foi um tempo terrível para o próprio Irmão Branham ver irmãos, amigos, saindo do caminho, deixando a palavra. E ele vem profetizando até no 7º selo: eu vou perder mais de 10.000 de meus amigos quando eles ouvirem isto. E você vê que o irmão Branham está perdendo amigos até hoje.
porque eles creem na mensagem, mas não creem naquilo que o irmão Brana disse, que eles iam sair porque não suportariam aquela pregação, que era a terceira puxada. Eles têm vontade de ser alguém, e pode ser. Todo mundo que deseja ser, pode. Lúcifer desejou ser, e ele o é. Ele quis ser maior, e ele é o maior no mundo. Ele é o maioral verdadeiramente de Satanás. Lúcifer é o maioral. Ele queria ser acima de Miguel, ele não podia ser. Então tornou-se um grande, convencido, entendido, sábio, inteligente. E até hoje ele está trabalhando através da ciência, produzindo coisas que são boas para a vida, porque é a ciência do bem e do mal, e produzindo as coisas que matam. Tudo isso é a árvore da ciência do bem e do mal, porque o homem não comeu da árvore da vida, ele comeu da árvore da ciência do bem e do mal. E este bem e mal está até hoje. Agora Deus está dando uma oportunidade para nós nascermos na sua família e termos uma só natureza, e tirar de nós todo espírito de teimosia, de ser invejoso, de assassinar espiritualmente, matar a influência daquela irmã com seu marido, com sua família, matar a influência daquele marido para seus filhos. O diabo trabalha nisso. Ele trabalha no membro, no obreiro, em alguém que é benquisto dentro da congregação. O diabo trabalha, Lúcifer trabalha para poder fazer dele uma arma para descrer no seu pastor, na mensagem do dia. E todas as pessoas que foram contra a mensagem do dia, elas já foram da mensagem do dia. As que estão de fora não são contadas como contra, pois elas nunca estiveram para tomar conhecimento, para saber o que tinha que acontecer para o selo ser revelado. Nenhum assembleano sabe disso. Nenhum pentecostal sabe disso, mas o povo da mensagem, que lê a mensagem, sabe. E quem já esteve dentro da mensagem, sabe mais ainda da terceira puxada. Ele sabe o que tinha que acontecer. A era tinha que acabar. Ele sabe. O cordeiro tinha que sair do trono. O último eleito tinha que entrar. Ele sabe. O Lúcifer faz todo esse trabalho, porque as pessoas querem ter aquela posição. Quantos queriam ter a posição que eu tenho? Já ouvi gente falar, mas não adianta, eu não posso ter o que os outros têm. Eu nasci para ter isso que eu tenho, eu não tenho nada mais. Pedro diz, aquilo que eu tenho, isso te dou. Então, eu não tenho nada mais hoje. Se você quiser mais coisa hoje, eu não tenho, eu só tenho a terceira etapa. Eu tenho essa revelação que Deus deu, Deus do ano 2000 para nós, eu só tenho isso, eu não tenho mais coisa. Se você quiser mais, eu não tenho. Mas se você quiser a terceira puxada, que o irmão Brana não podia falar para ninguém, então nós temos essa terceira puxada. Temos que ser agradecidos por isso. Agora, tem aqueles que invejam esta puxada, e eu não tenho, não sinto nenhuma glória de ser o que sou. E se alguém me chama de algo a mais, eu digo, não sou isso. Se alguém me diz que sou menos, não me preocupo. Eu sou o que sou, e você é o que você é. Se satisfaça com isso e reconheça que você está numa família, e que dentro dessa família
pode ter o crente natural e o crente espiritual. Pode ter o fabricado, que é aquele que entra, ele não entende, escuta e diz, eu não vi João não, e vai embora. Eu não vi o Cordeiro fora do trono. Isso é um dos 70, irmãos. Eu não vi, e vai embora. Mas esses que foram embora, você já viu na Bíblia, leu na Bíblia, que aqueles 70 que saíram, que largaram Jesus, ficaram lá fora, metendo a língua em Jesus? Não. Então esses de hoje são pior do que aqueles 70. Nem se compara. Nem se compara. Porque se você sai da palavra, de uma mensagem, e vai falar mal ali na frente, olha, você saiu das denominações. Você não tem que falar mal dos pastores dessas denominações. Você entende a revelação da palavra, o que Deus deu para todos nós através do irmão Brana, é o suficiente. Você sabe disso. Então você passa a amar as pessoas, sabendo que elas não vão entender. Não adianta você querer colocá-las dentro quando elas querem ficar de fora. Tem que nascer do Pai, da palavra. Tem que ser filho do Pai. Todos podem ser filhos da igreja, da mãe, que a chama filhos da mãe. Todos podem ser. Caim era um filho da mãe. Abel era um filho da mãe. Mas Caim não era filho do pai. Adão, ele era filho do pai serpente. Tinha outra natureza nele, por isso ele odiou, invejou do seu irmão e disse, se o meu sacrifício não é aceito, eu mato o meu irmão, que aí o meu sacrifício vai ficar em primeiro lugar. Olha a mentalidade do indivíduo, porque se ele mata, ele está pensando que ele vai tomar o lugar daquela pessoa. Se a pessoa morre, eles pensam, vou tomar o lugar daquela pessoa. Ninguém tomou o lugar do irmão Brana. Ninguém tomou o lugar de Jesus. Irmão Brana ensina, a igreja tomou esse lugar, mas ninguém, uma pessoa podia tomar. Mas ninguém podia tomar o lugar de Brana, de sétimo anjo, de Malaquias 4, de Apocalipse 10, de 1 a 7, de Apocalipse 3, 14 em diante, que ele era o mensageiro daquele dia. Ninguém toma essa posição. E por isso ele pregou tudo isto. Apocalipse 10, 1 a 7. Vai em todas as mensagens do irmão Brana, examine. Mas Lúcifer diz, não é assim. Vai, examine. Cada um falou a mensagem e leu a escritura do seu dia. Jesus leu a escritura do seu dia dentro da sinagoga, em Lucas capítulo 4, e terminou de ler, entregou o livro para o ministro e diz, hoje tem se cumprido estas escrituras de Isaías 61. Hoje tem se cumprido. Era a escritura dele, do dia dele. Mas Jesus nunca disse, hoje se cumpriu a escritura de Apocalipse, porque aquilo viria ainda a acontecer. Por isso, irmão Bruno não podia dizer da terceira puxada. Era um ministério que manifestaria no futuro para que a igreja percebesse e viesse nascer filhos da terceira puxada. Tem uns que entendem de puxada de adultério, puxada de mentira. Ele não entende terceira puxada do profeta. Vão entender da puxada de Caim contra o seu irmão Abel, a puxada de Lúcifer contra Miguel, que estava adorando junto. Por que levantar contra? Por que querer ter um ministério superior? Por que não satisfazer só com adoração? Queria ser o tal
queria ganhar posição, queria ser maior, queria ter um título. A gente vai longe nisso, né? Quantos sabem disso? E Caim tinha a natureza de seu pai, pois ele ficou com ciúmes de seu irmão e o matou. Hoje eles falam assim, mata a influência do povo sobre nós, através da língua. São os Caim do dia. E se eu falasse mal deles também, eu seria outro Caim. Mas como eu sei a natureza do meu pai, e eu nasci de Deus, deste Adão, que o segundo Adão veio me redimir, para que eu pudesse saber tratar um ao outro, você soubesse tratar e reconhecer de que família você é. Olha a família do irmão Brana, irmãos, no natural, a família do irmão Brana, eu admiro o irmão Billy Paul Bran, o irmão José Bran, que é os que mais eu conheço em literaturas aí, do que a Sara Bran, que eu não conheço muito em literatura, mas eu admiro o irmão José Bran, que trabalha no meio de todo mundo e tenta dar certo com todo mundo, sabendo que nem todos creem do jeito que ele prega, mas ele não maldiz ninguém. Estou falando da família natural. Agora pensa bem a família espiritual de Bran. Que tipo de filhos nós devemos ser? Saber o pai que nós tivemos, pai da revelação, da luz do dia, que ninguém podia dar para nós o que o nosso pai na fé nos deu, o William Marion Branham, ninguém podia dar. Saber que nós nascemos nesta família e fomos descobrir depois de 2000 que esta é a família Branham. Não é só a família Jesus, que foi uma família durante todas as eras, mas quando Deus veio e teve novo nome na revelação dos 7 selos, o novo nome é Bran. O número 7 faz parte de Bran. B-R-A-N-H-A-M. Bran, perfeito, perfeição. Nós devemos ser agradecidos a Deus por estar nessa família, nascer nessa família. Não macule esta família. Não fale mal dos outros. Saiba viver nessa família, sabendo que os outros não crêem como nós. Não fale mal pessoalmente. Estamos aqui com a mensagem do profeta para poder mostrar esta semente. Escuta o que o irmão Brana diz. Aquela natureza não podia sair daquela serpente pura. Aquela natureza pura não podia sair daquela serpente. Tinha que ter saído de Adão, porque Adão tinha a natureza de Deus. Cada semente produz segundo sua espécie, Gênesis 1:11. E Adão tinha que produzir um Abel, Adão tinha que produzir um Sete. Mas Adão nunca podia produzir um Caim. Só cego para não enxergar, você vai na genealogia, na Bíblia, Judas, perto de Apocalipse, ele diz, Enoque, o 7º depois de Adão. Vai lá no capítulo 5 de Gênesis e conta, para você ver se não dá 7. Se Caim fosse filho de Adão, teria que começar Caim, porque foi o primogênito do lar, o primogênito da família. Ele devia ter começado ali, na genealogia, Caim, Abel, mas aí daria 8. Mas a Bíblia diz, Enoque, o 7º. Por isso, quando você vai em Gênesis capítulo 5, a genealogia começa em 7. 7, Enos,
Cainã, Maliléu, Jared, Enoque. O sétimo, depois de Adão. Cadê o Caim? Dentro da genealogia, ele não era filho de Adão. Se ele fosse filho de Adão, seria contado obrigatoriamente como primogênito. Mas ele era o primogênito da Eva, não do Adão. Do Adão era Abel. Do Adão veio Sete. Por que Abel não foi contado? Porque Abel, ele morreu jovem, não tem uma genealogia. Caim teve a sua genealogia à parte. Abel morreu, não teve. Abel gerou fulano, não. Mas Sete, sim. Sete gerou Enos. E aí passou a invocar o nome do Senhor. Irmãos, só depois dessa família completa, Sete, que geram Enos, aí vamos invocar o nome do Senhor corretamente. A mesma coisa é agora. Para você invocar o nome do Senhor, conforme você sabe na Bíblia, teríamos que passar por todas as 7 eras da igreja até chegar aqui no novo nome. O novo nome não seria dado por Pedro, por Paulo, não seria dado por Lutero, por Wesley, mas sim o sétimo. Porque Deus tem 7 letras, o número de Deus é 7. E Deus é 7, B-R-A-N-H-A-M. E irmão Branham de 7 é o número de Deus. Lute contra ele. Você tem 7 selos, 7 eras, 7 trovões e assim por diante. Tem 5, 7. E Deus já tem clareado nossas mentes para não termos ciúmes do nosso irmão. Deixa o irmão crescer, deixa a irmã crescer, deixa eles desenvolver na fé, ser bons irmãos. Agora, quando ele levanta como Lúcifer, levanta como Caim, com inveja, invejando aquela posição, querendo aquele ministério. Eles têm seu ministério, por que querer outro? Eles já têm o ministério deles. Lúcifer já tinha o ministério dele. Quando Lúcifer foi lançado do céu, aqueles que pertenciam a Lúcifer caiu com ele, as estrelas caíram com ele. A Bíblia diz isto. Quando uma pessoa sai da igreja, que ela não crê na mensagem do dia, sai um bando de estrela com aquela pessoa. Foi assim no céu. E quando Jesus morreu, São Paulo diz que ele veio para poder reconciliar as coisas no céu e na terra. Você sabe quando Lúcifer foi lançado por Miguel para baixo, ficou dúvida no céu. Era um anjo de luz, adorava conosco. Por que Miguel fez isto? Por que lançou ele fora? Por que não deu um ministério para ele, acima do dele? Sempre tem essas perguntas. E aí ficou a dúvida. E quando Jesus veio, e que ele estava morrendo ali na cruz, naqueles arbustos ali por perto, diz o irmão Branham que tinha milhões de anjos, dizendo, dê-nos um aceno, que nós vamos mudar essa cena. E ele ficou quietinho, morreu, inclinou, morreu. Não falou nada. Tinha anjos ali para defender Jesus, mas Jesus não precisava de anjos para o defender, porque ele estava nos defendendo. Se ele não morresse por nós, não teríamos como nos salvar. Todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus, mas agora ele veio, se fez pecado por nós, nos perdoou. Por que agora não agirmos como um de sua família? Só Jesus. Aquela natureza não podia sair daquela semente pura. Ela veio, teve que sair daquela corrente pervertida. Observe Caim, então logo que ele nasceu,
já foi tendo problema na adoração, não fazia igual Abel. Olha para você ver, procura a Bíblia. Caim não fazia igual a Abel, estava tudo ali dentro de casa, era considerado como tudo a mesma família da Eva, da mesma família da igreja, mas não da mesma família do pai Adão, do pai Deus. Mas estava ali considerado na família, porque ele fez isso. E então Abel nasceu depois dele, e ela concebeu por Adão, e ele a conheceu, e ela trouxe o filho Abel. Abel foi um tipo de Cristo. Quando Abel foi morto, Sete tomou o seu lugar. Morte, sepultura e ressurreição de Cristo em tipo. Foi a morte de Abel. Eu não vou prosseguir mais aqui. Tem muita coisa boa, né, nesse pensamento. Mas você já tem aqui Lúcifer com ciúmes de Miguel. Não tenha ciúmes. Ciúme mata. Tenha fé na palavra. Sabe que Deus te escolheu? Você é uma pessoa escolhida por Deus. Ame um ao outro. Se te ferem, vira o outro lado. É que diz a Bíblia, gente. Não é se te ferem, se eles te dão um tiro, dá dois nele. Não. Se te ferem, então morra. Se te ferem, apanhe. Vira o outro lado. É isso que nós temos que aprender a fazer com os nossos algozes, com nossos assassinos. Aqueles que sempre tentam matar a influência do povo ao ministério da palavra do dia. Mas Deus tem nos dado graça para isso. E o povo que crê, o povo que nasceu como Abel nasceu, está firme. Isso é o que manda. É pegar firme na verdadeira adoração. Pai, obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos dá de falar um pouquinho desta verdade. Ajuda cada um de nós para que possamos manifestar sua natureza de amor, sua natureza de paz, de perdão, de bondade, de longanimidade. Ó Deus, enche o nosso coração desta palavra do dia, desta revelação que o Senhor deu para o William Marion Branham, para que fosse pregado nos últimos dias, que não podia ser dita a alguém naquele tempo, mas hoje pode ser pregada esta terceira puxada. O mistério está revelado. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Na condição de um pecador eu vou reconhecer que eu não tenho feito nada para merecer. É graça e somente a graça que me alcançou. Agora na terceira etapa onde eu estou. Meu Deus, eu sinto teu amor, aceita agora um pecador. Não tenho senão a mim mesmo para te ofertar. Entrego o meu coração, ó, vem me conceder perdão. Meu Deus, estou perante a ti, quero te adorar. Enquanto muitos já caíram, eu estou de pé. Enquanto outros desistiram, eu vou pela fé. Meu Deus, não tenho feito nada para merecer, mas vou glorificar teu nome enquanto eu viver. Meu Deus, eu sinto teu amor, aceita agora um pecador.
não tenho senão a mim mesmo para te ofertar. Entrego o meu coração, ó, vem me conceder perdão. Meu Deus, estou perante a ti, quero te adorar. Meu Deus, tu és maravilhoso, eu quero te louvar. Meu Deus, tu vens me encher de gozo e me consolar. Se o choro durar uma noite, eu vou esperar. A alegria no amanhã, ela vai voltar. Meu Deus, eu sinto teu amor, aceita agora um pecador. Não tenho senão a mim mesmo para te ofertar. Entrego o meu coração, ó, vem me conceder perdão. Meu Deus, estou perante a ti e quero te adorar.